Olá a todos! Esse vídeo dá continuidade ao tema Padrões de Herança. Uma versão dele, no formato PowerPoint, está disponível no Moodle da UFAC. Vá em Material de Apoio, acesse o Google Drive e clique em Projeções. Esse é um vídeo rápido só para falar um pouco para vocês sobre heredograma. Heredograma nada mais é do que uma técnica que permite você mapear fenótipos e genótipos dentro de um núcleo familiar. Então, eles são uma representação gráfica de pedigrees ou de genealogias. Há uma simbologia própria, bem estabelecida para a construção desses heredogramas. Mas a gente precisa conhecer uma meia dúzia desses símbolos só. Homens ou machos são sempre representados por quadrados, o que eu acho bem razoável e muito apropriado. E fêmeas ou mulheres são representadas por círculos. Quadrados não preenchidos indicam a condição normal, enquanto que quadrados preenchidos indicam a condição afetada. A cor, a colocação de cor no quadrado indica a existência de um determinado fenótipo de teu interesse, ou o fenótipo que está sendo mapeado. A mesma coisa acontece com as fêmeas. Círculos não preenchidos, o fenótipo de teu interesse não está lá. Círculos preenchidos, lá é a indicação do teu fenótipo de interesse. E só repetindo, o portador do fenótipo de teu interesse recebe o nome de afetado. Então você tem mulheres ou homens afetados, são eles que têm o fenótipo que você está mapeando no heredograma. A união entre um homem e uma mulher, ou entre um macho e uma fêmea, depende do que você está analisando, é dada por um traço ligando um quadrado a um círculo. A ligação entre a linhagem parental e sua descendência é dada por uma linha vertical. Como heredogramas são usados para se mapear fenótipos ou genótipos em núcleos familiares, é comum ser assinalado do lado esquerdo do heredograma que está sendo construído as gerações que estão sendo consideradas. A indicação é feita por numeração romana ou arábica, depende não existe um padrão com relação a isso, mas normalmente se faz essa indicação. Também são numerados os indivíduos que estão sendo considerados em cada geração. Isso facilita você localizar os indivíduos no teu heredograma. Então você fala, por exemplo, um indivíduo 8 da geração 2, você sabe que é uma fêmea. Heredogramas normalmente contam histórias que permitem você elaborar ou responder questões relacionadas à distribuição de genótipos ou fenótipos em núcleos familiares. Por exemplo, o que esse heredograma está dizendo? Ele está dizendo que uma mulher se casou com um homem afetado por uma anomalia, ela tinha fenótipo normal e a descendência que eles produziram toda tem fenótipo normal. Uma das filhas se casou com um rapaz com fenótipo normal e eles tiveram 2 filhos. Um deles afetado pela anomalia, um rapaz, e a moça com fenótipo normal. E a história pode ser contada de uma outra forma também, claro. Mas o que pode ser perguntado nessa situação? Uma pergunta possível seria: qual a probabilidade da moça A ser portadora do fenótipo para a característica que você está interessado? Já que ela tem fenótipo normal, mas ela pode ser portadora do alelo. A resposta a esse tipo de pergunta normalmente vem na forma de uma porcentagem, já que ela foi feita considerando-se uma frequência relativa, uma probabilidade, mas você poderia fazer qualquer outro tipo de pergunta. Por exemplo, será que a anomalia que eu estou estudando é dominante ou recessiva? Qual será que é o padrão de herança que eu estou observando? Então, o heredograma ajuda você a visualizar e fazer inferência sobre o fenótipo que você tem interesse.
Essa outra situação é só para reforçar essa mesma ideia. Existe o heredograma construído, ele mostra os membros de um núcleo familiar. Existe um fenótipo distribuído entre os membros desse núcleo familiar. Lembra que por trás desses fenótipos existe um genótipo. Você pode atribuir genótipos aos indivíduos. E você agora tem condição de fazer algumas perguntas ou obter algumas respostas. Essas são algumas perguntas possíveis. Será que o alelo que eu mapeei é dominante? Será que ele está no cromossomo X? Será que o padrão de herança que eu estou observando, lembra que quando eu penso isso eu estou pensando no fenótipo, será que ele é devido a um alelo recessivo localizado no cromossomo X? Bom, e aí eu vou ter as respostas correspondentes, depois de eu ter analisado as possibilidades existentes. Vamos ficar agora com uma pequena revisão. Heredogramas também são chamados de diagramas familiares ou genogramas. Já que eles permitem a visualização de padrões, eles são usados por médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, geneticistas e até mesmo professores. E para os fins mais variados, eles não ficam limitados somente à estruturação de dados familiares. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Eu fico por aqui. Até mais.